Olá, vou fazer mais um Sudoku hoje. Eu vou ser sincero, vou admitir uma coisa. Eu gravei um outro Sudoku, só que eu desisti daquele vídeo porque eu já tava fazendo ele há mais de uma hora e não tinha colocado um número sequer. Então eu larguei a mão de fazer o vídeo. E aí vou trazer esse outro. Pelo, pelo jeito dele, ele parece ser parecido com o Hypnotic Suggestion que eu trouxe esses dias. E vamos ver, né, se isso vai ser mais fácil, se eu vou conseguir colocar algum número nele, né? Bom, vamos lá. Esse é o Spiraling Circles. Spiraling? Não sei como seria a pronúncia. Nunca falei essa palavra. É, círculos espirais, né? Feito pelo pulsar. As regras são colocar os números de 1 a 9 em cada linha e cada coluna. Ó, já tem uma coisa bem interessante nesse, que não tem a divisão das caixas que um Sudoku convencional teria, né? Tanto que fala aqui, eu coloco os números de 1 a 9 em cada linha, em cada coluna, não fala nada de caixa. Uh, e a outra regra é, o dígito em um círculo indica o número de círculos que contém aquele dígito, né? Então, por exemplo, se tiver 1 em um círculo, significa que vai ter um círculo com o número 1, que no caso vai ser ele mesmo. Se tiver um 9 num círculo, significa que vão ter 9 círculos, contando com ele, né? Que vão ter o número 9. Bom, com isso eu consigo ter um ponto de início. Na verdade, eu já sei onde colocar um número olhando aqui. Só que eu quero ver uma coisa primeiro. Eu quero saber quantos números, quantas células fazem parte, né, dessa parte desse círculo. Aqui tem 9 com 8, 17 com 6, 23 com 5, 28. Opa, contei errado. 9 com 8, 16 com 7, 23 com 6, 29 com 5, 34, 38, 41, 44. É isso mesmo? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. É, 45. Um... Ah, o que eu quero. O que eu tava querendo ver é o seguinte. Ó, cada segmento desse vai ter um comprimento diferente, né? Um vai ter comprimento 9, 8, 7, 6 até o 1. E é justamente isso que eu queria ver. Que tem exatamente 45 células com o círculo. E por que isso é relevante? Se vai ter um número 1, dois números 2, três números 3, a soma disso, no máximo, né, se for utilizado, né, todos os números, e a gente vai utilizar todos os números, porque ela tem uma linha inteira completa, pelo menos, né? Então essa linha vai ter os números de 1 a 9. Então vai ser utilizado o 1 uma vez, o 2 duas vezes, o 3 três vezes, assim por diante, nesses dígitos nessas casas com o círculo. Tá. E aí eu tinha dito, né, antes disso, que eu já sabia onde colocar um número. Que é o seguinte. O 1, a gente teoricamente pode colocar em qualquer lugar dessa linha. E ele vai estar aqui. Lembrando, só vai ter um número 1 em um círculo, né?
Mas também aqui essa coluna precisa de 1. E toda essa coluna é feita de círculo. Então, por exemplo, se eu tiver o 1 aqui, tá? Se eu tiver 1 aqui, eu não vou poder colocar o 1 nessa coluna. Por quê? Porque eu já tenho o único 1, o único círculo que tem o número 1. E essa coluna aqui é toda de 1. Então, 1 vai estar aqui. Tá. Uh, tá, e o 9. Não. Ó, se a gente sabe qual é o círculo que tem o número 1, né? O único círculo que tem o número 1, onde é que a gente vai colocar o 1 aqui nessa coluna, nessa linha 9? Não vai poder estar nos círculos. Então, aqui vai ter o 1. Mesma coisa que na coluna 2. Vai ter que ser aqui. Né? Aqui na coluna 7. Poderia ser aqui ou aqui, mas por causa desse 1 não vai poder ser aqui. Então, 1 aqui. Nessa coluna não vai poder estar aqui nem aqui. Nem nos círculos, né? Claro. Então vai estar aqui. Na coluna 5 também, né? Terão essas possibilidades. Só que os uns que já estão colocados, né, excluem essas possibilidades. Sobra só aqui o 1. Tem mais algum lugar que eu posso colocar o 1? Ó, nessa coluna sobram essas possibilidades. Nessa coluna sobra só aqui. É porque aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. É. Aí você acaba resolvendo aqui. E falta um dessa coluna que está aqui. Tá. Então, já completamos, né, o número 1. Agora o 9. Né, se a gente for que nem no outro, né? Percebi que indo pelos extremos era uma maneira mais prática, né? O 9. Onde a gente pode colocar o 9 aqui na coluna 1? A gente vai ter que colocar no círculo. Porque a gente vai ter o 9 em algum círculo, né? Porque tem uma coluna, né, uma coluna e uma linha inteiras completas feitas de círculo, né? Então vai ter o 9 em algum círculo. E se tiver o 9 em algum círculo, isso indica que tem 9 noves em círculo. Ou seja, todos os 9 vão estar em um círculo. Né? Então tá. Na coluna 1, o único círculo é aqui. Consigo repetir isso em algum lugar? Ah, aqui ó. Na coluna 8 tem 2 círculos, né? Mas o círculo da linha 1 já não pode ser porque tem um 9 já naquela linha, né? Então fica um 9 aqui. Aqui na coluna 3 vai ter que ter um 9 num círculo, não vai poder ser nem nesse, por causa dos 9 que já estão na linha. Aqui na coluna 6, mesma coisa, né? Tem esses 9, né, tiram essas possibilidades, sobra aqui só. Aqui vai ser um 9 também, né? Por causa dessa análise da coluna. Aqui nessa linha, né, vai ser aqui. Que vai colocar aqui. Nessa coluna aqui vai sobrar aqui só. Só falta agora nessa coluna. Opa, na coluna 7. Sobrou aqui. Tá. E agora?
Eu acho que a gente pode olhar o número 8. Por quê? Porque, lembrando, né, vai ter o número 8 em algum círculo. Ou seja, o número 8 vai estar em 8 círculos. Então só um número 8 não vai estar em um círculo. E a gente sabe, ó, que ele vai estar em algum lugar dessa coluna. Porque os lugares que estão disponíveis, nenhum deles tem o 8. Eu não vou marcar lápis. É... Né, porque eu descobri já que vai estar aqui o 8. Então agora, o restante dos 8 vão estar em um círculo. É... Então se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, a coluna 8 tem dois círculos só. E um deles já tem o 9. Então sobra o 8 aqui. Mesma coisa que na linha 8. O que eles excluem? Aqui, ó, na linha 4. Se bem que na linha 4 pode ter um 8 aqui, né? É, talvez possa. Eu acho que pode mesmo. Será que não tem mais nenhum lugar que eu possa colocar o 8? Ah, aqui, ó. Na coluna 3. Aqui não pode. Por causa desse 8, então tem que ser um 8 aqui. Aqui na coluna 6. Né, dos três círculos que estão disponíveis. O de cima e o de baixo já tem um 8 na linha, então sobra aqui. Aí aqui na coluna 5, né? Esse e esse já estão com 8 na linha, esse também, sobra aqui. Coluna 4. Esse e esse já tem 8 na linha, então sobra aqui. Aqui na coluna 7, esse já tem, esse tem, esse também tem, esse tem, sobra esse. Aqui na coluna 2, aqui já tem, aqui também já tem, sobra aqui só. E aí só falta colocar esse 8. Então, os números 8 já foram colocados. Agora o que eu tô pensando é se eu faço o número 2 ou o número 7. Eu acho que é o número 2, porque um dos... Não, se bem que... Eu acho que pode ser o 7 sim. Porque se tem 7 no círculo, 7 sets vão estar em círculo. Então dois números 7 vão estar fora. E um deles vai estar aqui e o outro vai estar aqui. Que obrigatoriamente vai ter um 7. Ah, e olha que interessante, que nem o que a gente fez aqui no início para colocar o 1, dá pra gente fazer com 7. Porque ó, nessa linha aqui, né, nesse espaço, vai ter um 7. E nesse espaço aqui também vai ter um 7. E não pode ter, por exemplo, um 7 aqui e um 7 aqui, por exemplo. Porque aí já seriam os dois números 7 que vão estar fora de círculo. E é onde a gente colocaria na coluna 1. Não vai ter como. Então vai ter que ter um 7 aqui. O restante dos sets, né, vão estar em círculo. Ó, coluna 3. O único círculo disponível vai ter que ter um 7, que é esse. Coluna 6 tem dois círculos disponíveis, mas um já tem o 7. Agora eu vou... Eu percebi isso no outro e esse está sendo parecido. Acaba tendo muita repetição, então... E eu acho que com essas vezes que eu já fiz, já foi suficiente para entender quando eu tiro uma possibilidade, né? Então eu vou começar só a colocar sem ficar parando muito para explicar. Falta aqui. O 7 foi.
Agora o 6. Olha, a gente vai ter três números 6 fora do círculo, né? Um deles vai estar aqui. O outro vai estar aqui. E agora... Não, obrigatoriamente esses dois. E agora, ó, nessa linha e nessa coluna ainda precisa de um 6 fora do círculo. E vai ser o terceiro 6. Então, o 6 vai ter que estar aqui. Pelo mesmo motivo do 7, do 1. E eu até vou arriscar que aqui vai ser um 5. Vou até deixar marcado aqui, vamos ver se meu palpite vai estar certo no final. É, eu acho que vai. E aqui um 4, 3 e o 2. Mas vamos deixar isso para depois, né? Vamos resolver esse sudoku. Ó, aqui na coluna 6, né? A gente precisa colocar um 6 no círculo. Precisa? Não, calma. Não, não era isso que eu tinha que ver. Tem que... Nossa, perdi meu raciocínio agora. Será que agora é hora de olhar o 2? Porque assim, ó, se tiver um 6 aqui, isso vai ser possível? Porque assim, pelo que eu estou entendendo, dada em uma certa linha ou coluna, os, os maiores números vão estar ocupando o círculo. Por exemplo, aqui a gente já colocou o 6 porque os círculos já foram ocupados pelos números maiores, né? Então eu acredito que aqui não possa ter um 6. Porque se aqui for o 6, que número vai estar aqui? Eu acho que isso quebraria a lógica. Assim, eu poderia provar isso fazendo muita suposição também. Mas pela lógica, pelo jeito que o Sudoku tá andando, eu acredito que aqui seja o 6 mesmo. Eu quero ver se tem algum lugar que me prove isso. Ah, tem algum lugar que me prove isso sem nenhum problema? É, eu vou seguir minha intuição aqui, que tudo me indica que o 6 vai ter que estar aqui mesmo. Se tiver o 6 aqui, vai ter um 6 aqui. E aí, todos os outros 6 vão ter que estar em um círculo, né? É, eu não vejo um mundo que tenha um 6 aqui. Então acredito que seja o 6 aqui mesmo, né? E com isso um 6 aqui, 6 aqui. Onde que me libera agora? Um 6 aqui. Aqui.
aqui. E aí já são os 6, 6 que estão em um círculo, né? Aí para essa linha não pode ser nenhum desses, porque já tem o 6. Então é aqui. E sobra um 6 aqui. Gostaria de ter uma justificativa mais refinada, né? Né, de aqui ter o 6 e não aqui. Mas eu não consegui pensar de uma maneira, assim, um exemplo prático. Para justificar isso. Mais paciência. Eu tava querendo ver o 2, porque eu tava mexendo muito com os números altos. Ó, vai ter um 2 aqui, vai ter um 2 aqui. Vai ter um 2 aqui, vai ter um 2 aqui. Também vai ter um 2 aqui. Vão ser 7 números 2, né, que vão estar desse jeito. De qualquer jeito vai ter um 2 aqui em cima, né, e um 2 aqui embaixo, obrigatoriamente. Ah, não, tá. Ó, esse aqui vai ser um 2. Esse aqui eu já poderia ter completado faz tempo. Porque ó, você vai ter um 2 obrigatoriamente aqui em cima e um aqui embaixo. Todos os outros dois estarão fora de círculo, né? E aqui, ó, nessa linha, tem 7 círculos e uma casa que já está preenchida. Então aqui vai ter que ter um 2. Onde mais a gente pode ver alguma coisa assim? Aqui, ó. Se bem que poderia, né, ter um 2 aqui ou aqui. Mas acredito que pelo mesmo motivo, né, que eu comentei do 6. Eu acredito que não possa ter o 2 assim. Ah, certo. Ó, a gente sabe que tem um 2 aqui em cima, que a linha está completa. Vai ter um 2 nessa coluna, que é uma coluna completa de círculo. Vai ter um 2 nessa linha, que é uma linha que ou tem círculo ou já está completa, né, já está preenchida. E nessa coluna aqui também, pelo mesmo motivo. Então são quatro restrições para 2 número 2. Então, cada uma dessas restrições vai ter que ter um número 2. Então, o número 2 vai estar satisfazendo duas restrições cada um. Né? Então, não tem como ele satisfazer duas linhas ao mesmo tempo. Então, vai ter que ser uma linha e uma coluna. Né? E vai ter que ser nessa interseção. Não pode ser essa linha com essa coluna, porque a interseção dela já está preenchida. Então, vai ter que ser essa linha com essa coluna. Então, aqui é um 2. Essa coluna com essa linha. Então, aqui é um 2. Então aqui vai ser um 2 mesmo, né? Porque de todas as células ou está preenchida ou tem um círculo, né? A gente não pode mais colocar 2 em círculo. Então aqui é um 2. Aí a gente pode colocar esse 2 aqui, pelo mesmo motivo, nessa coluna. Ou está preenchido ou tem um círculo.
Ou então tenho 2 na mesma linha. Inclusive, vou até sugerir, como eu tinha feito uma dedução, né, por causa do 6. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, o 2. Eu vou apagar o 6, que é uma coisa que eu tive que supor. E vou mostrar que realmente era aquilo. Eu espero. Bom, eu tinha colocado 2 aqui, 2 aqui. Um 2 aqui, né? Aqui também pode ser um 2, teoricamente. Nessa linha vai ter que ter um 2 aqui. Nessa linha também, né? Ou tem círculo, ou tá preenchido. Ou tem um 2 na mesma coluna. Aqui nessa linha, a única posição que sobrou o 2 é aqui. Nessa linha só sobrou aqui o 2. E agora a gente pode fazer a mesma coisa pro 3, né? Bom, vai ter um 3 aqui, vai ter um 3 aqui obrigatoriamente. E agora? Aqui vai ter que ter um 3, aqui também vai ter que ter um 3. Não, calma, tô vendo coisa errada. O 3 é pra estar olhando no círculo. Aqui vai ter um 3. Vamos colocar uma... Vou até apagar aqui. Lembrando que eu tinha previsto que aqui seria um 5, né? Vamos ver se estava certo. Aqui obrigatoriamente vai ter um 3 num círculo. Aqui obrigatoriamente vai ter um 3 num círculo. Aqui obrigatoriamente vai ter um 3 num círculo. Aqui obrigatoriamente vai ter um 3 no círculo. Aqui obrigatoriamente vai ter um 3 no círculo. E aqui obrigatoriamente vai ter um 3 no círculo também. Ó. É isso mesmo? Porque ó, essa coluna aqui, o que não tem círculo está preenchido. Essa linha também, essa linha também, essa aqui também. Essa linha, o que não tem círculo, está preenchido. Essa coluna também. Não tem uma casa, né, que não esteja preenchida e que não tenha círculo. Tipo aqui, ó, por exemplo. Essa coluna aqui tem uma casa que não tem círculo nem está preenchida. Enfim. Ó, quantas cores eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 restrições. E vou estar utilizando 3 número 3. Então cada 3 vai ter... vai satisfazer duas restrições dessa, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui o verde, eu não posso colocar o 3 em nenhuma dessas posições. Por quê? Porque só tem uma cor em cada uma dessas casas. Então ele só vai estar satisfazendo uma condição. Então aqui não pode ter o 3. Então tem um 3 aqui. Com isso, o 3 já satisfaz o rosa. E eu acho que a gente pode tirar aqui o laranja. A gente vai ter que colocar o 3 aqui. E aí o 3 já satisfaz o laranja e o vermelho. E aí sobra aqui satisfazendo o azul e o amarelo. Então colocamos os 3 que vão estar num círculo. E agora a gente pode
o restante, né, dos números 3 vão estar fora dos círculos. Eu consigo colocar? Ah, aqui, ó, nessa linha. Nessa coluna. Nessa coluna. Aqui também. Nessa linha. Nessa linha. Onde falta 3, já foram todos os 3, Tá. Agora eu vou fazer a mesma coisa com 4, né? Precisa de um 4 aqui. Precisa de um 4 aqui. 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 Nessa linha. Nessa coluna. Vou ter precisar de outra página de... essa linha. Essa linha. Essa linha aqui também. Deixa eu ver aqui qual dá pra colocar. Então esse aqui. Tá. Essa coluna. Vou colocar um tom meio de azul. Essa coluna. Vou colocar esse meio marrom. Essa coluna aqui já tem uma restrição em conjunto, né? Tá. Quantas cores eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cores? Não. Acho que tem que ser 8, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores, Então, tem 8 restrições diferentes. Isso para o número 4. E que tendo um 4 no ciclo indica que tem 4 4s. Então, são 4 4s para satisfazer 8 restrições. Então, cada 4 vai estar satisfazendo 2 restrições. Então, aqui para nessa verde. 2 delas não tem, né, só são uma restrição. Então, não pode colocar o 4 aqui. Então, tem um 4 aqui. E aí a gente pode tirar esse tom aqui. Agora aqui, ó, laranja. Aqui só tem uma cor. E aí a gente pode tirar esse azul. O amarelo. Ó, esse rosa aqui, na verdade. Vamos por aqui. Aqui. E aí ele satisfaz... Opa. Acho que esse aqui, não é? Calma. Ele satisfaz esse. Bom, aqui já tem um 4, né? Aqui também. Nessas colunas, né? Então tem um 4 aqui. E aí a gente satisfaz todas as cores. Então, ó, porque já tem os 4 4s que estão em um círculo. Agora é ver onde a gente coloca os que estão fora. Ó, aqui tem um espaço fora só. Aqui só tem esse. Nessa coluna aqui só tem essa. Aí aqui só fica com esse. E para finalizar aqui. Bom, falta a gente colocar o 5 e o 6. Ó. Deixa eu ver como eu posso justificar alguma coisa aqui. Eu queria ver se tem alguma linha ou coluna que só tenha um círculo disponível. Aqui tem 2, 2. Ó. Aqui só tem um.
só tem um. Bom. Ó, aqui vai ser 5 e 6, 5 e 6. Ó, as células que estão sem círculo e vazias são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vão ter 5, 6 dentro de círculo, ou seja, 4. Não, minta. São 5 5 que estão dentro do círculo, então são 4 5 que estão fora. Tem 6 3 dentro de círculo, então tem 3 6 fora. 3 com 4, então dá 7. Então, por enquanto, estamos no caminho certo. A gente, nesses números aqui, nessas casas, a gente vai ter que encaixar, então, 3 números 3, 6 e 4 números 5. Nossa, que dificuldade de falar. Por exemplo, se aqui fosse um 6, aqui seria 5, aqui seria 5, aqui 6. Ou melhor, não vou colocar um número. Vamos dizer, deixa eu tirar da cor, que aqui seja um número verde. Então aqui vai ter que ser um rosa. Então aqui um verde, aqui um rosa, aqui um verde, aqui um rosa, aqui um verde. Isso indica, ó, são 4 números verdes e 3 números rosa. Então o rosa é o 6, né, porque vão ter 3 6 para fora só, e o verde o 5. E agora dá pra gente terminar de resolver, né? Aqui nessa coluna falta o 6. Então aqui o 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5. Né, aqui eu tava certo, né? Teria um 5 aqui mesmo, um 4, 3, 2, né? Como eu tinha dito. E por fim, aqui o 6. Que sufoquinho. Esse foi bem facinho de fazer. Ele é mais repetitivo, né? Que nem aquele outro. Ele realmente não é um sudoku muito difícil, né? Dá até pra ver, né? Foi resolvido quase 12 mil vezes em 13 dias. Então dá o que? Umas 800 resoluções por dia. Então foi um sudoku bem popular, né? E fácil. E assim como o outro, né? Foi ver o que estava dentro e o que estava fora e perceber o padrão, né? E repetindo e tal. O 6, né? Eu dei uma travada, né? Tipo, pra tentar explicar por que não poderia ter um 6 aqui. E se eu tivesse parado de ir do mais alto pro mais baixo e voltasse, né? Tipo, já tinha feito um e eu tivesse ido pro 2, né? Que foi o que eu fiz pra justificar no final das coisas, né? Eu ia mostrar a mesma coisa. Eu nem ia precisar mostrar isso, na verdade, né? O próprio Sudoku já ia me mostrar isso. Enfim, espero que tenham gostado. Esse foi parecido, né, com Hypnotic Suggestion, né, como eu havia dito. E me diverti, espero que tenham se divertido também. Até a próxima.